Olá, tudo bom? Eu sou Esther Santos, já estive com você na aula passada quando nós abordamos a história da psicologia. Pois bem, agora eu estou aqui com você para nós falarmos a respeito da origem da psicologia científica e também sobre as teorias da psicologia no século XX. Gostaria de convidar você a pegar a sua apostila, a estar lendo as partes importantes, porque nós estamos aqui indo um pouco mais a fundo acerca dos assuntos que estão na apostila. Eu entendo que a essa altura você já deve ter lido, né? Deve ter observado, tido a intimidade com os tópicos da apostila, com os assuntos. Nós estamos falando a respeito da introdução à psicologia e não tem como a gente deixar de falar da história da psicologia, porque tudo envolve dentro de um contexto de aprendizado e de ciência. Então, hoje nós vamos estar falando a respeito da evolução da psicologia científica. Então, estaremos tratando também de questões históricas. E para isso é importante você estar com sua apostila na mão, fazer suas anotações, porque se tratando de estudo, é importante anotar, né? Então, que você se sinta à vontade aí para estar estudando mais essa parte de introdução à psicologia. Nós estamos falando agora acerca da origem da psicologia, mas só que não é a psicologia do senso comum. Trata-se da psicologia científica. A origem da psicologia científica, ela se deu num contexto bastante importante na história da humanidade. Por quê? Por muito tempo, a psicologia foi um campo do saber bastante abstrato. Por quê? Porque ela era vista e estudada apenas nos conceitos e no campo das ideias. Lembra das ideias psicológicas que nós falamos na aula passada? Foi por muito tempo ligada ao campo da espiritualidade, às ideias do senso comum, ou até mesmo estudada dentro do campo da filosofia. Então aqui, nessa altura da história da psicologia, ela era vista dentro do campo da ciência, mas no aspecto filosófico e no aspecto científico. No século XIX, o desenvolvimento da ciência se deu em um contexto de movimento filosófico e científico. Isto ocorreu sobretudo na França e na Alemanha. Esse período foi de grande florescimento da ciência. Então aqui no século XIX, o campo científico da psicologia teve um florescimento muito grande, porque a ciência agora, você vai perceber que ela vai deixar de ser vista pelo campo filosófico e científico e ela vai dar um salto para uma área de uma maior evolução. Foi nessa época que acontece o florescimento dela. Pois bem, esse período foi de grande florescimento e todas as áreas de estudo do conhecimento humano registraram avanço, a ponto da ciência passar para o domínio público e tornar-se popular. O que aconteceu aqui? Nessa altura aqui da história, o campo da ciência no século XIX ele estava restrito apenas em meio aos filósofos, né, que se reuniram dentro das épocas, né, os gregos, os romanos, no período do Renascimento. Só que com a evolução do mundo de uma forma tão espetacular, a ciência ela deixou de ser questionada, observada, discutida dentro do mundo dos filósofos. Ela passou, vamos colocar assim, a ser comentada no meio do povo. Ela se popularizou. E ela se popularizando, as pessoas tiveram um acesso maior à ciência. E o que aconteceu aqui? Com o crescimento do mercantilismo, nós estudamos isso na aula passada,
o mundo europeu alcançou um grande avanço econômico, formando o que chamamos de capitalismo. E o que foi o capitalismo? O capitalismo ele foi um sistema econômico que visava o lucro e o acúmulo de riquezas. E o capitalismo ele está baseado nas grandes instalações industriais. No período da história que aconteceu a chamada Revolução Industrial, que por sua vez teve a função de gerar renda por meio do trabalho. Então surgiram aqui as grandes fábricas, né? Surgiram aqui as grandes máquinas que produziam em massa os produtos, né? Houveram grandes mãos de obras, grandes números de funcionários, e isso tem uma contribuição muito importante para o desenvolvimento do mundo europeu aqui no século XIX. O capitalismo, por sua vez, trouxe o processo da industrialização, para o qual a ciência deveria dar respostas e soluções práticas no aspecto do campo da técnica e dos problemas colocados por ela. Então, tudo aqui se resolvia de acordo com aquilo que já havia sido descoberto, né, no que chamamos de ciência. Havia uma evolução fantástica. Nessa época, surge então uma sociedade chamada sociedade feudal capitalista emergente. Na sociedade feudal, grandes propriedades de terra pertenciam aos chamados senhores feudais. Então, vou explicar isso de uma forma um pouco mais simplificada para que você entenda um pouco mais. Então, havia os feudos, que eram grandes propriedades de terra, e essas grandes propriedades de terra, elas eram administradas por um só senhor, o senhor feudal. E o que acontecia aqui nessa ocasião? Quem trabalhava nessas terras era a mão de obra escrava. Ou seja, o pobre ficava mais pobre e o rico desfrutava da produção dos escravos. A autoridade estava sempre com a verdade absoluta, ou seja, é o que os senhores feudais falavam que se constituíam verdade absoluta. Foi um período de que quem era rico, quem era bastardo, quem era forte, ele se colocava numa posição, e quem não era, era tido na posição de escravo. Né? O escravo, ele trabalhava, a mão de obra era escrava, trabalhava e havia apenas um enriquecimento do senhor feudal. Os grandes capitalistas nessa época abasteciam os mercados, produziam cada vez mais e fazia a economia do mundo europeu gerar. Com a Revolução Industrial, as pessoas consumiam as mercadorias que elas mesmas produziam. Então, o que acontecia? As grandes fábricas, as grandes empresas produziam e eles podiam consumir daquilo que eles mesmos produziam. Com isso, as hierarquias começaram a ser questionadas. Até esse ponto aqui da história, a Igreja Católica e o clero romano detinham o poder não só dos estudos da ciência, mas também na área dos estudos do psiquismo humano. Por quê? Porque já poderia, nesse momento, já fazer o estudo do corpo, do homem, e se questionava muito as questões relacionadas à alma do homem. Com toda essa mudança, professor Esther, por que você está abordando isto? Porque para você entender a evolução histórica, o crescimento que aconteceu no mundo europeu. Então, as questões filosóficas e científicas, elas precisavam tomar uma proporção um pouco maior. Porque todo o desenvolvimento no campo do saber gera algo chamado conhecimento. E o conhecimento ele faz com que nós, seres humanos, mudemos de pensamento, porque estamos em constante evolução. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Com essas questões
questões da evolução, essa hierarquia do feudalismo, ela começou a deixar de existir. E a Igreja Católica, o clero, eles tinham o poder na mão, conforme eu acabei de dizer. E o que aconteceu aqui? A nobreza que detinha esse poder na mão, eles começaram a perder suas posições. Ou seja, aqueles que eram fortes, aqueles que eram senhor da razão, eles começaram a ter suas estruturas desestabilizadas. Por quê? Começa a acontecer aí algo incrível, que é o processo da observação, o processo da análise, o processo do conhecimento que trouxe mudanças. Aqui, a essa altura da história, o conhecimento tornou-se independente da fé. Entendeu aí como começou a acontecer uma desestabilização no poder do clero da Igreja Católica e daqueles que eram os poderosos da época? Porque a fé, ela passou a estar apenas no campo da religiosidade. Porém, o conhecimento, ele ganhou um espaço a mais. O mundo, nessa altura, ele começa a se mover. Surge a capacidade do homem desenvolver a própria razão. A racionalidade apareceu. Então, como a grande possibilidade da construção de um novo conhecimento. Com a emancipação do homem, surgem as ideias dominantes, os questionamentos da natureza, sua exploração em busca de matérias-primas e, com isso, a construção, o conhecimento como fruto da razão. Busca assim, um método rigoroso que possibilita a observação das coisas. Então, o que acontece aqui? Esse método rigoroso de observação do mundo, de tudo que gira em torno das questões emocionais do homem, do comportamento humano, fez com que contribuísse para a construção de novas formas de produzir conhecimento e que não era mais estabelecido pelos dogmas religiosos e também pela autoridade eclesial. Você está percebendo aí a mudança? Aqui já começa a coisa, começa a tomar uma forma um pouco mais avançada. E o que houve aqui concernente à ciência? A ciência começou a fluir. Sentiu-se a necessidade da ciência, de ter a ciência, de ter uma visão científica de tudo que dizia a respeito à área psicológica do ser humano. Nesse período da história, surgiu homens como Darwin, sabe, a lei do evolutismo, a tese da evolução, pois é. E como Darwin, surgiram outros também, né? Você tem aqui na apostila, surgiu homens como Hegel, que demonstra a importância da história para a compreensão do homem, né? O próprio Darwin, o Darwin, ele com sua tese e com sua visão, ele veio jogar por terra o antropocentrismo. O que é isto? O estudo do homem, o homem como centro do mundo. Então, nesse período aqui do século XIX, até essa altura da história, estudava-se o homem e tudo aquilo que gira em torno do homem. A partir dessa teoria da evolução de Darwin, ele vem com a sua teoria da evolução, jogando por terra o homem como centro do mundo. E aí começa-se a questionar a questão da origem do homem na questão da sua evolução. Aqui acontece também o surgimento do positivismo de Augusto Comte. Então a ciência, por fim, ela torna-se uma visão de mundo. A própria filosofia, aqui nessa altura do século XIX, ela é obrigada a se adaptar aos novos tempos. Com o surgimento do positivismo de Augusto Comte, que foi um filósofo francês, ele propunha que uma necessidade
havia uma necessidade de um método científico na construção dos conhecimentos nas ciências humanas, na ciência natural e, propriamente dito, na física. Exatamente nesse período aqui, em meados do século XIX, que os problemas e temas da psicologia passam a ser também investigada pela fisiologia e pela neurofisiologia. Surgem então as teorias sobre o sistema nervoso central. Então aqui já começa o estudo psicológico agora, a área da psicologia, ela já vai sair do campo filosófico e ela vai transcender para o campo da ciência. Essas teorias vêm demonstrar que o pensamento, as percepções e os sentimentos humanos eram produto do sistema nervoso central. Então o homem já começava já a focar exatamente nas questões relacionadas ao sistema nervoso central do próprio ser humano. E é para conhecer o psiquismo humano que é necessário compreender os mecanismos e o funcionamento da máquina de pensar. Que máquina é essa? A máquina do pensar é esta. É o nosso cérebro. Então agora tudo se volta para as questões cerebrais. Assim, a psicologia começa a trilhar os caminhos da fisiologia, da neuroanatomia e da neurofisiologia. E nesse momento aqui, tanto a neurofisiologia quanto a neuroanatomia, ela já começa a proporcionar algumas teses, algumas definições para os estudos na área da fisiologia. Para você ter uma ideia, a fisiologia, ela descobre uma doença mental. Ela descobre que a doença mental é fruto da ação direta ou indireta da ação de vários fatores sobre as nossas células. E sobre as células propriamente ditas, as células cerebrais. A neuroanatomia, ela traz uma outra contribuição. Ela descobre que a atividade motora nem sempre está ligada à consciência, porque não depende dos centros cerebrais superiores. Então são descobertas que começam a acontecer e a ciência ela vai evoluindo. Talvez você diga assim, tudo isso é um pouco complexo para a minha cabeça entender, mas é importante você ter uma noção, você ter uma ideia de como que a origem da psicologia científica aconteceu. Então, com a evolução da ciência, muitas áreas do campo de saber foram tendo notoriedade. O campo da psicofísica, dentro desse campo, descobriu-se uma lei chamada Lei de Fechner-Weber. Ela estabelece a relação entre estímulo e sensação. Aí já começa não só a estudar os estímulos cerebrais, né? Essa máquina do pensar humano, que é o cérebro, mas começa também já a partir para as questões de sensações, a relação entre o estímulo e entre o estímulo e as sensações que nós, como seres humanos, sentimos. E uma outra contribuição muito importante para o início da psicologia científica é a do médico, filósofo e psicólogo alemão Wundt. Aqui, Wundt, ele foi considerado como o pai da psicologia moderna e científica. Porque aqui, nesse momento aqui, do trabalho, do projeto de Wundt, aqui a psicologia ela toma um novo rumo. E o que aconteceu? Wundt, ele criou a Universidade de Leipzig, na Alemanha, que foi o primeiro laboratório para realizar experimentos na área da psicofisiologia. Ele é considerado o pai da psicologia moderna ou científica. Wundt desenvolve a concepção do paralelismo psicofísico, ou seja, é uma teoria que afirma que a consciência e os processos nervosos
variam independentemente de qualquer relação entre os dois. Então, isso para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma noção que através desse laboratório que o Wundt criou, né, lá na Alemanha, ele fundou lá na Alemanha, os estudos concernentes aos sistemas que diz respeito à psicologia, né, a forma como o campo do estudo teve uma evolução muito grande. E aqui o berço da psicologia moderna, como nós dissemos aqui, acontece com Wundt quando ele funda o laboratório de experiências. E esse berço da psicologia moderna, que foi na Alemanha, ele fez com que houvesse uma mudança, ele fez com que houvesse um desenvolvimento, ele fez com que novas visões surgissem a respeito da psicologia. Foi nos Estados Unidos que ela encontrou campo para um rápido crescimento. Então, recapitulando um pouquinho, o Wundt, o pai da psicologia moderna e científica, ele criou um laboratório de experimentos, né, psicológicos na Alemanha, mas foi nos Estados Unidos que agora a psicologia ela ganha um boom. Consideramos como se fosse realmente um boom que aconteceu aqui no campo do estudo da psicologia. Por quê? Porque deram origem a novas teorias, novas formas de visões, novas visões, novos primas teóricos se formaram. E dentre eles, inclusive nós não vamos entrar aqui a fundo a respeito disso, porque é uma área em que somente as pessoas que vão fazer a faculdade, a graduação de psicologia, elas vão estudar um pouco mais a fundo, porque está muito relacionado com o comportamento, está relacionado com os estudos mentais, a visão que se tem a respeito das abordagens da psicologia. Mas nós não vamos deixar de citar. Por quê? Porque eu quero falar com vocês a respeito das teorias do século XX, tá bom? Então nós vamos apenas citar aqui essas teorias que aconteceram, que surgiram lá nos Estados Unidos, que foram o funcionalismo. Inclusive você tem aqui na apostila escrito um pouquinho mais a respeito dele, eu não vou me deter aqui, mas eu quero me deter aqui com você nas teorias do século XX, apenas para títulos de conhecimento do aluno, as abordagens que aconteceram lá nas escolas dos Estados Unidos, né, que foram escolas da psicologia que deram origem a essas teorias, que foram o formalismo de William James, outra escola, o estruturalismo de Edward Titler e o associacionismo de Edward Thorndike, né? Então, o que aconteceu aqui? Surgiram essas escolas, mas logo após, já agora, no século XX, surgiram as teorias da psicologia que são utilizadas até hoje no campo da psicologia, que são, nós vamos aqui abordar as três principais, que é o behaviorismo, Gestalt e psicanálise. Então, quando a psicologia era um ramo da filosofia, ela estudava a alma. Tudo era centralizado na alma do homem. Tudo girava em torno do psiquismo humano. Ela estava subordinada à filosofia. A partir do século XIX, agora nós não vamos mais estar falando sobre o século XIX, né? Apaga-se aqui o século XIX, porque agora nós vamos estar falando a respeito do século XX, né? Já aqui no século XX é que o estudo da psicologia toma uma forma fantástica, que é o surgimento dessas três teorias importantes, e nós vamos estar falando um pouquinho mais a fundo a respeito delas.
A partir do século XIX, então, os estudos da psicologia passa-se à especialidade da medicina. Já no século XX, surgiram novas teorias, das quais nós vamos estudar, né? E a primeira teoria que foi criada por John Watson é o behaviorismo. O que foi o behaviorismo? O behaviorismo é uma teoria psicológica que estuda a psicologia através da observação do comportamento humano. Isso é importante você saber, porque atualmente essas técnicas elas são usadas dentro dos consultórios de psicologia, dentro dos consultórios de terapia. O terapeuta ele vai agora observar o comportamento do seu cliente, do seu paciente, para que se chegue a uma análise correta do que está acontecendo, todo o processo mental daquele paciente. Então, essa teoria do behaviorismo, ela é totalmente baseada no comportamento do ser humano. Então, ela é uma área da psicologia que vem através do campo da observação. Observação do comportamento e da comprovação experimental nos estímulos e reações. Você vai aplicar essa técnica da observação das reações e dos estímulos do seu paciente. O termo behaviorismo, ele vem de behavior, que significa conduta ou comportamento. Tá? É uma área bastante bacana. E aí aqui você já vai fixando isso, tá bom? Fixa, porque são técnicas que você vai aplicar no seu trabalho. E a segunda teoria que é muito utilizada atualmente é a teoria do Gestalt. O Gestalt surgiu na Europa. É uma palavra de origem germânica com uma tradução aproximada de forma ou figura. Dá a entender forma ou figura. A teoria Gestalt é também conhecida como psicologia da Gestalt ou psicologia da boa forma. A Gestalt enfatiza o autoconhecimento, o crescimento pessoal, a compreensão do homem como um todo. Para se compreender cada parte do ser humano, é preciso compreendê-lo como um todo. Então, o terapeuta ele vai fazer uma análise de observação e ele vai entender as partes para entender um todo. A Gestalt leva a pessoa a compreender o que está acontecendo com ela no tempo presente. A psicologia Gestalt ajuda a pessoa a se encontrar. Tá? Ajuda a pessoa a se encontrar. É uma outra área bastante bacana. E a terceira e última teoria que nós vamos falar agora é a teoria da psicanálise. Propriamente dito, uma área que eu amo, que eu gosto muito. A psicanálise nasceu com Freud, na Áustria, a partir da prática médica. Então, Freud ele era um médico e ele começou a estudar e analisar o comportamento das pessoas. A psicanálise é um campo clínico de investigação teórica. E investiga o que, professor? Investiga a psique humana. E ela é uma área, a psicanálise é uma área independente da psicologia. Um dos maiores vínculos da psicanálise é criar um vínculo entre o terapeuta e o paciente, a fim de compreender os processos reprimidos do inconsciente que geram sintomas como a angústia e a ansiedade. Freud recuperou para a psicologia a importância dessa relação de afetividade. Para a psicanálise, o inconsciente é a chave de tudo. Bacana isso, sabe? Porque existem coisas que acontecem hoje no comportamento humano que é fruto de coisas que aconteceram lá atrás. E onde essas coisas estão? Freud descobriu que muitos comportamentos conscientes são influenciados por forças do inconsciente, como memórias, impulsos e desejos reprimidos.
Tudo o que está armazenado em nosso inconsciente afeta as nossas vidas. O modo como pensamos, agimos e expressamos opiniões é resultado de uma memória, de uma crença ou desejo que não está na superfície do nosso psiquismo. A psicanálise busca a causa da infelicidade das pessoas. Trabalha o comportamento presente nos esconderijos dentro do nosso inconsciente. Ela se ocupa em explicar o funcionamento da mente humana, ajudando a tratar distúrbios mentais, neuroses e o comportamento e os sentimentos vividos pelas pessoas. Então, é importante você saber dessas 3 teorias, porque elas serão utilizadas no nosso dia a dia como terapeutas. Então esta foi mais uma aula acerca da origem da psicologia científica e eu espero que você tenha entendido e foi muito bom estar com você. Até mais!